Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso de Matemática e Raciocínio Lógico específico para a Polícia Civil. Mas se você quer aprender um pouco mais de matemática ou está estudando para um outro concurso, vem comigo. Olha só, vamos iniciar aqui pelo nosso cabeçalho. A disciplina é Raciocínio Lógico, o assunto aqui é Verdades e Mentiras, e essa é uma questão organizada pela Banca CESP. Vamos iniciar uma leitura do enunciado. Em uma pescaria, os pescadores Alberto, Bruno e Carlos colocavam os peixes que pescavam em um mesmo recipiente. Ao final da pescaria, o recipiente continha 16 piaus e 32 piáparas. Na divisão dos peixes, cada um deles afirmou que teria pescado mais peixes que os outros dois. Julgue o item a seguir a respeito dessa situação. Considere que, a um amigo comum, além de afirmar que pescou mais peixes que os outros dois, cada um dos pescadores afirmou que os outros dois estariam mentindo. Nessa situação, é correto afirmar que dois deles estão mentindo. Então, nós temos que julgar esse item em certo ou errado. Muito bem. Então, vamos organizar aqui as informações. Nós temos 3 pescadores, Alberto, Bruno e Carlos. Então, eles colocam esses peixes que eles pescam em um recipiente. Esse recipiente contém 16 piaus e 32 piáparas, o que resulta 48 peixes. Nós temos uma informação relevante aqui. Cada um deles afirmou que teria pescado mais peixes que os outros dois. Então, é a partir dessa informação que nós vamos responder a nossa questão. Então, olha só, para resolver essa questão, nós temos que considerar 3 hipóteses importantes. Quais são essas 3 hipóteses? Do ponto de vista de quem pescou mais peixes. Vamos então às 3 hipóteses. A primeira é a seguinte, que os 3 pescaram a mesma quantidade de peixes. Por que isso? Porque nós temos 48 peixes e 48 dividido por 3 vai dar 16. Então, é possível que os 3 pescaram a mesma quantidade de peixes. Qual é a nossa segunda hipótese? A segunda hipótese é que apenas 2 deles pescaram mais peixes, ou eles pescaram a mesma quantidade de peixes. Ou seja, um deles pescou uma quantidade menor de peixes e 2 deles pescaram uma quantidade maior de peixes, de modo que eles pescaram a mesma quantidade. A terceira hipótese é o seguinte, apenas um deles pescou mais peixes. Então, resumindo, na primeira hipótese, os 3 pescaram a mesma quantidade de peixes. Na segunda hipótese, 2 deles pescaram a mesma quantidade de peixes. E aí nós estamos considerando que eles pescaram uma maior quantidade de peixes. E na terceira hipótese, nós temos que apenas um deles pescou uma maior quantidade de peixes. Então, na nossa resolução, nós vamos mostrar em números como que isso vai acontecer e aí nós vamos julgar cada uma dessas 3 hipóteses. E aí, por fim, nós vamos verificar se essa afirmação é correta, que 2 deles estão mentindo. Então, vamos iniciar a nossa resolução. Então, pessoal, vamos começar da seguinte forma. Nós sabemos que nós temos 48 peixes. Então, nós temos 3 hipóteses para a gente fazer uma análise aqui. Essas hipóteses nós vamos chamar de situações. A primeira situação é onde os 3 pescadores pescaram a mesma quantidade de peixes. E aí nós vamos utilizar essa tabela aqui embaixo, ok? Para a gente colocar as quantidades para vocês entenderem melhor a situação. Então, eu posso dizer que cada um deles pescou 16 peixes, porque 48 dividido por 3 vai dar 16. Então, eu posso colocar essa informação aqui para Alberto. Alberto pescou 16 peixes, o Bruno pescou 16 peixes e Carlos também pescou 16 peixes. Só que nós temos uma informação relevante no nosso enunciado.
O que diz essa informação? Cada um deles afirmou que teria pescado mais peixes que os outros dois. O que isso significa? Significa que Alberto disse que pescou mais peixes que Bruno e Carlos. Só que olha só, ele não pescou mais peixes que os outros dois. Então ele é mentiroso. O Bruno, a mesma coisa. Ele também disse que pescou mais peixes que Carlos e Alberto. Ele também é mentiroso. Nesse caso, ele não pescou. A mesma coisa acontece com Carlos. Ele não pescou mais peixes que os outros dois pescadores. Então, nessa primeira situação, onde cada um deles pescou a mesma quantidade de peixes, ou seja, 16 peixes cada um, nessa situação nós temos que os três são mentirosos. Agora, vamos à nossa segunda situação. Mas antes eu quero analisar essa situação aqui de ter três mentirosos. O que o enunciado diz? Que é correto afirmar que dois deles estão mentindo. Aqui nós temos três mentirosos. Se eu tenho três mentirosos, então eu tenho dois mentirosos? Sim. Aqui na afirmativa, ele não está dizendo que é correto afirmar que existem apenas ou exatamente dois mentirosos. Simplesmente ele afirma que dois deles estão mentindo. Então, se três estão mentindo, então dois estão mentindo. Por enquanto, o nosso item está correto. Vamos à segunda situação, onde dois deles conseguem pescar a mesma quantidade de peixes. O que significa isso? Vamos colocar aqui a seguinte situação. Vamos colocar que Alberto pescou 14 peixes, Bruno pescou 17 peixes, e Carlos também pescou 17 peixes. 14 mais 17 mais 17 vai dar 48. Então, essa é uma segunda situação. Na primeira, os três pescaram a mesma quantidade de peixes. Na segunda situação, apenas dois deles pescaram a mesma quantidade de peixes. Vamos fazer a nossa análise, sabendo que cada um deles afirmou que teria pescado mais peixes que os outros dois. Olha só, Alberto está mentindo, porque ele não pescou mais peixes do que Bruno e Carlos. Então, nós temos um mentiroso. O Bruno também está mentindo. Por quê? Porque ele não pescou mais peixes que os outros dois. Então, ele também mentiu. O Carlos, a mesma coisa. Ele afirma que pescou mais peixes que os outros dois. Mas olha só, ele empatou aqui na quantidade de peixes com o Bruno. Então, ele também está mentindo. E nesse caso, nós temos também três mentirosos. Agora, a nossa terceira situação é a situação onde cada um deles pescou uma quantidade diferente de peixes ou um deles pescou uma quantidade maior de peixes. O que significa isso? Eu posso colocar aqui que Carlos pescou 18 peixes, posso colocar aqui que Bruno pescou 15 peixes e depois Alberto pescou também 15 peixes. Nessa situação, um deles, necessariamente, tem que pescar mais peixes. Eu poderia variar isso aqui, por exemplo, eu poderia colocar 14 aqui para Alberto e 16 para Bruno? Poderia. Mas aqui a situação é onde um deles pesca uma quantidade maior de peixes. Aí nós conseguimos fechar todas as situações possíveis para as quantidades de peixes pescados por Alberto, Bruno e Carlos. Olha só, veja que Alberto está mentindo, porque ele disse que pescou mais peixes que Bruno e Carlos. Então, nós temos um mentiroso. A mesma coisa acontece com Bruno, que também disse que pescou mais peixes que Alberto e Carlos. Dois mentirosos. E aqui, por fim, nós temos o Carlos, que pescou mais peixes que os outros dois. Então, nessa situação, Carlos não está mentindo. Então, nessa situação, nós temos dois mentirosos. Então, nós completamos as três situações possíveis. Na primeira, nós temos três mentirosos. Na segunda, nós temos três mentirosos. E na terceira, nós temos dois mentirosos. Vamos voltar aqui para o item. É correto afirmar que dois deles estão mentindo. Correto? Porque aqui nós temos que dois deles estão mentindo.
aqui nós temos que 2 deles estão mentindo e aqui também 2 deles estão mentindo. Então, nesse caso, o nosso item está correto. Agora, seria diferente se ele tivesse falado: é correto afirmar que exatamente 2 deles estão mentindo. Então, essa regra seria furada aqui e nesse caso. Mas, como ele não falou, então o nosso item está correto. Muito obrigado e até a próxima resolução.